Boa noite, então, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de setembro de 2021, nós estamos tendo, mais uma vez, nosso estudo de quarta-feira, com o tema Como desenvolver uma fé sadia em Deus. A ideia é compreendermos o que é uma fé biblicamente orientada. Estamos utilizando neste momento como roteiro trechos do livro de Edvard Welk, chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Até aqui vimos o que pode ser entendido por temor do homem. Isso eu estou me referindo na última quarta-feira. Agora centraremos em tentar refletir sobre duas perguntas principais. Então, para quem está vendo, este é o livro que nós estamos baseando o nosso roteiro. Nem tudo que será dito é acerca do livro, mas é só para os irmãos terem uma ciência do roteiro que nós estamos seguindo. Nós vamos destacar apenas algumas ideias que ele traz e, à medida que formos tratando disso, nós vamos contextualizando com o que a Bíblia de fato diz acerca deste assunto. Bom, vamos começar com algumas considerações iniciais que precisam ser mencionadas. Primeiro é preciso dizer que medo, enquanto sentimento, isso pode assaltar-nos a todos. Então a ideia não é que nós demonizemos o medo. Não, medo é um sentimento humano, ele tem a sua função, seu modo de ser. É inevitável a vida nós não sermos assaltados por esse tipo de sentimento. Quando uma ameaça é iminente, por exemplo, é natural você sentir medo. O que nós estamos trabalhando aqui é que nós não podemos superdimensionar o medo, que é isso que acontece no temor do homem. Medo de uma ameaça é comum. Eu cito, por exemplo, aqui Gedeão, personagem bíblico, que estava malhando trigo, escondido dos midianitas, quando o anjo foi ter com ele e disse: homem corajoso. Ele estava escondido, com medo, mas o anjo estava dizendo isso porque, como portador da mensagem de Deus, já sabia o que esperava por Gedeão e os seus grandes feitos. Mas Gedeão estava sim com medo, então, e o anjo não censurou. Fica até irônico no texto, ele com medo e o anjo chamando de corajoso. Mas a ideia aqui é que o medo pode assaltar as pessoas e assaltou personagens bíblicos. O que nós não devemos deixar é que esse medo ele tome uma grande proporção e se torne maior do que o nosso temor a Deus, ou seja, que esse medo nos faça esquecer de Deus. Isso não pode acontecer. Então, geralmente na Bíblia, lembremos que o medo ele ocorre, mas em oposição à fé. E aí eu cito o apóstolo Pedro. Lembram do apóstolo Pedro, quando ele está em alto mar, Cristo está vindo, andando por sobre as águas. Pedro então vai ter com Cristo, pela palavra do próprio Cristo, mas ele começa a submergir, porque ele tinha medo. Veja em Mateus capítulo 14, 30, reparando porém na força do vento, teve medo. Isso é interessante, porque o medo ele acaba se misturando com a dúvida, com o receio. Então o medo e a dúvida acabam caminhando de uma forma muito juntas, que é difícil separá-los. Às vezes o medo vem acompanhado com uma dúvida: será que Deus irá me proteger no meio desta situação difícil? Então a pessoa fica com medo e ao mesmo tempo fica com dúvida. Nem sempre dá para você separar essas duas coisas. O medo e a dúvida às vezes acabam caminhando juntos. Isso mostra que o medo pode sim atacar a nossa fé. Mas, como eu disse, hoje nós vamos refletir em duas perguntas propostas aí em nosso estudo. Então vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta: o que alimenta o temor do homem? Eu coloco aqui um texto que explica um pouco sobre isso. Não estamos sozinhos neste planeta de Deus, Existem outras forças que convivem conosco e que tentam exercer sua influência sobre nós. Chamemos essas forças de tríade do mal.
Isso está expresso lá em Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 3. E essa tríade do mal é formada por Satanás, chamado príncipe das potestades do ar, o mundo e a carne. Então nós devemos lembrar que esses são as três forças que exercem influência sobre nós, né? O nosso adversário, desde o início, ele coloca-se como um opositor da humanidade. O mundo, que é o local onde nós habitamos, devemos tomar cuidado. A palavra mundo na Bíblia nem sempre aparece com esse conteúdo, mas aqui nós estamos entendendo o mundo como a atmosfera ou a humanidade caída, e que de alguma forma influencia a nossa cultura. E a carne, que é o nosso inimigo mais íntimo, né? Porque a carne, ela está conosco, dorme conosco, anda conosco, né? São os nossos pensamentos são influenciados pela carne, os nossos sentimentos. A carne aqui que o texto se refere é aquela porção da nossa vida, o velho homem que vez por outra, e a velha mulher que vez por outra ainda tenta levantar-se contra a nossa nova vida regenerada. Todo cristão, toda cristã, portanto, enfrenta uma luta, carrega em si duas naturezas, diferente da humanidade caída, que não tem essa preocupação. Ela vive mais despreocupada do que nós, porque ela não tem esse embate. Nós não, nós temos duas naturezas, nós ainda temos um pouco dessa reminiscência do pecado em nós ainda somos pecadores. Entretanto, nós temos a nova vida em Cristo, nós regeneramos, ou seja, nós nascemos de novo. Nós temos essas duas forças dentro de nós. Então nós vamos parar um pouquinho agora e ver como o mundo nos influencia, né? Isso aqui que é destacado pelo Velk, e a gente vai trabalhar um pouco com isso. Então ele destaca que nós estamos dentro de uma cultura de vitimização. O que seria isso? Vamos ver. A influência do mundo por meio da cultura nem sempre é perceptível. E isso se dá porque estamos inseridos nessa cultura. Uma metáfora que pode ilustrar nossa situação é imaginar um peixe no oceano perguntando: onde fica o mar? Ele está tão inserido em seu ambiente que não o percebe em sua volta. Então veja, a cultura é onde nós estamos inseridos. Mesmo agora, existem valores circulando entre nós que nem sempre são perceptíveis. Por exemplo, há um valor positivo aqui. Vocês estão aqui na igreja, então vocês ativaram um valor. Em algum momento vocês separaram um tempo para estarem com Deus neste dia. Vocês planejaram vir para cá. Mais do que planejaram, vocês executaram esse planejamento e concluíram esse planejamento. Quem está aqui fez todas essas ações, são valores que de algum momento mobilizaram o seu dia, né? Alguém talvez tenha dito a você: venha conversar comigo às 19h30, e você diz: não, 19h30 eu tenho um compromisso na igreja, eu não poderei estar, talvez possamos nos encontrar na quinta ou no sábado. Então isso quer dizer que em determinado momento alguém tentou negociar um valor com você, e você, por uma questão de princípio, disse que não, isso não vou negociar. Estou dando um exemplo, né, do que nos trouxe aqui, por exemplo. Então esses são os valores, são valores que nem sempre estão presentes. Nós notamos, às vezes nós mesmos automatizamos bons valores como esse, assim também como às vezes o mundo automatiza valores negativos, né? Por exemplo, o fato de eu agir de forma agressiva quando sou atacado. Então isso é um valor. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que alimentam um determinado valor assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Isso é uma forma de criar um valor, né? Ou seja, a pessoa ela tenta legitimar o seu temperamento péssimo, o seu temperamento sanguíneo, a sua falta de controle, a sua falta de domínio próprio, e ainda arruma um ditado para tentar se justificar. Não, isso é pecado. Você
tem que dar a outra face, por exemplo. Isso é um valor cristão, mas as pessoas do mundo têm outro tipo de valor. Então os valores, eles estão convivendo conosco em todo momento. Isto é a nossa cultura, né? Então é isso que Véu que chama-nos a atenção nesse texto que eu vou citar do livro dele agora. Uma observação comum sobre o nosso mundo é que vivemos em uma cultura onde somos sempre vítimas. A culpa sempre é do outro. Você é o responsável pelas minhas ações. Observe que as implicações desse tipo de substituição de culpa. Nós estamos dizendo que outras pessoas controlam nosso comportamento. Se somos vítimas habituais, estamos substituindo o centro de controle de nós mesmos para os outros. Estamos dizendo que as outras pessoas nos fazem agir dessa forma. Então veja, aqui é uma maneira de ele perceber que a nossa cultura, ou a cultura do mundo, ou a cultura da nossa civilização, mundo como civilização, tenta às vezes incutir em nós o valor da vitimização. Ou seja, todas as vezes em que eu me declaro vítima, eu estou dizendo que outra pessoa tem poder sobre mim. Eu estou me colocando como passivo e não assumindo a minha autonomia ou a minha responsabilidade. Então, isso pode acontecer e o mundo acaba valorizando isso. O que nós precisamos entender é que quem é responsável pelo nosso comportamento somos nós. Nós tomamos as decisões. Então, ninguém nos obriga a decidir. Na última quarta-feira eu havia dito até mesmo acerca de nós sermos responsáveis pelos nossos sentimentos. Então você não pode dizer que a outra pessoa te impõe seus sentimentos. Olha, todas as vezes em que eu olho para ciclano ou para ciclana, eu fico com raiva. Então você está dizendo que a outra pessoa exerce um poder sobre você. Isso está errado. Quem deve assumir o controle da sua vida é você mesmo, ou é você mesma. Então não pode se justificar, ninguém pode controlar o sentimento das outras pessoas. Somos nós mesmos que controlamos os nossos sentimentos. E eu até utilizei o exemplo, eu não posso pegar um martelo e dizer assim: Joel, me odeie, né? E ameaçá-lo com o martelo. Não, ele vai dizer: calma, eu vou odiá-lo. Ele não vai dizer isso. Por quê? Ele só vai me odiar a partir do momento que ele decidir fazê-lo. Então, eu posso até ameaçá-lo, mas se ele não quiser, ele não irá me odiar. Ou seja, ele é responsável pelos seus sentimentos e não eu. Ele tem o controle da vida dele e não eu. Então, todas as vezes que eu digo: eu estou assim, porque todas as vezes que eu vejo fulano ou fulana me descontrola. Não é que fulano descontrola, é você que não tem controle na sua vida. Então, esse é um argumento muito comum na nossa cultura de vitimização e está no nosso DNA. Por exemplo, eu cito aqui como exemplo o pecado dos nossos primeiros pais. Lembram-se de Adão? Adão, quando foi confrontado por Deus, Adão e Eva pecaram, receberam a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas quando fizeram, cada qual culpou o outro. Então, quando Deus perguntou a Adão: o que você fez? Claro, uma pergunta retórica. Deus sabia o que Adão fez, mas queria que ele dissesse. O que Adão fez? A mulher que o Senhor me deu, me fez comer. Aí cheguei: Eva, o que você fez? A Eva: olha, a serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos personagens de Deus, dos gerentes do Éden, daqueles qual Deus tinha dado poderes para governar o Éden, disse: eu pequei, eu assumo. Nenhum deles, todos eles colocaram a culpa no outro, dizendo que o outro controlou as suas ações. Então isso está no nosso DNA, transformaram-se em vítimas. Claro que Deus não se deixou convencer e puniu cada um proporcionalmente ao seu pecado. A serpente
recebeu o anúncio da sua pena, depois Eva recebeu o anúncio da sua pena, e depois Adão recebeu o anúncio de sua pena, cada um proporcional ao agravo que tinham cometido. Para fazer eco a Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, quando houve, no período do profeta Ezequiel, um provérbio dizendo que os pais comeram uvas bravas, mas os dentes dos filhos que embotaram. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os pais pecaram e os filhos que estão pagando. Quem dizia esse ditado? Eram os israelitas que estavam na Babilônia, dizendo assim: eu não tenho nada a ver por estar na Babilônia, eu estou aqui por culpa dos meus pais que desobedeceram a Deus e eu agora estou neste exílio. Aí Deus diz: não, cada um é punido segundo o seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. De fato, a geração passada pecou? Sim, mas esta também não é inocente. E vocês estão aonde deveriam estar, disse Deus às pessoas que estavam na Babilônia por meio do profeta Ezequiel. Então, cada um de nós é responsável por si só diante de Deus. Então, independente do que a cultura tenta nos dizer, de que nós devemos atribuir ao outro culpa, nós devemos resistir a isso, dizer não, nós somos responsáveis pela nossa vida, o pecado é nosso, o erro é nosso, nós vamos pagar o devido preço por isso. Então a nossa cultura, ela acaba promovendo isso. Há uma outra questão também que Velk coloca, que o mundo tenta nos impregnar, é dar a emoção como caminho da verdade. Observem isso. A carne, como inclinação à nossa antiga natureza, o velho homem, às vezes também não é notada. Como essa influência habita em nós, ela mistura-se com os nossos pensamentos e sentimentos. Para ilustrar os desafios inerentes a essa situação, observemos o seguinte estudo de caso que Velk apresenta. Note aí um pequeno diálogo entre uma mulher e um pastor. Diz a mulher, no caso Maria: Deus me disse para casar com João, disse Maria. Ela parecia extasiada e o pastor esperava compartilhar de sua felicidade. Então pergunta o pastor: por favor, conte-me um pouco sobre ele. Responde Maria: bem, ele ainda não é crente. Na verdade, ele recusa até mesmo vir à igreja, mas eu sei que ele virá algum dia. Aí o pastor diz: Maria, como você sabe que deve se casar com ele? Como Deus lhe falou isso? Maria responde: pastor, eu sei que está certo. E a conversa se encerrou aqui, diz Velk, Maria apelou para a autoridade máxima, seus sentimentos. E em 2 anos, ela irá apelar para essa autoridade novamente, na ocasião em que anunciar que está pedindo o divórcio. Interessante este estudo de caso que Velk apresenta aqui. Veja que a Maria, ela confia nos seus sentimentos mais do que confia em Deus. E não pense que isso é algo que está distante de nós. Talvez o exemplo de Maria aqui seja um extremo para alguns, dizendo: claro, eu nunca faria algo extremamente antibíblico como casar com alguém que não é cristão. Bom, só quem já é casado pode dizer que de fato não faria ainda. Não que nós estamos colocando os solteiros em dúvida, mas eu estou dizendo que factualmente a pessoa, ela comprometeu-se e casou-se. Mas o caso é que, mesmo em graus diferentes, nós às vezes tomamos nossas decisões muito mais por sentimento do que por
decisão orientada biblicamente. Eu creio que mais para frente isso vai ficar claro. Vamos continuar dando uma olhada nesse texto, né? Esse estudo de caso, eu coloco aqui, ilustra bem o que o profeta Jeremias já havia advertido em seu livro sobre o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Mas Velk ainda acrescenta sua interpretação sobre o estudo de caso acima. Observemos aqui as palavras de Velk. Os sentimentos têm se tornado os murmúrios indistintos da alma. Ser moralmente correto é fazer tudo o que o seu coração inspirar a fazer. Enquanto estivermos seguindo os nossos impulsos íntimos, declara essa proposição: não podemos fazer nada de errado. Meus irmãos e irmãs, isto aqui ecoa em nossa cultura de uma forma muito clara. Por exemplo, quantos aqui já não ouviram isso? Faça o que o seu coração mandar. Se isso te deixa feliz, então isso é a vontade de Deus para a sua vida. Quantos já não ouviram algo nesse sentido? Ou pode dizer assim: mas com certeza Deus quer isso que você tanto quer, porque Deus quer nos ver felizes. Isso é uma expressão de que as pessoas veem os sentimentos como autoridade na nossa vida. Não passa pela cabeça das pessoas que, embora possamos ser infelizes em algum determinado momento da nossa vida, isso ainda esteja nos propósitos de Deus. Então, nem sempre os propósitos de Deus estão em consonância, estão em concordância, estão em harmonia com os nossos sentimentos. É muito possível que, por vezes, etapas da nossa vida, tenhamos que passar, os nossos sentimentos estejam rebeldes quanto à disposição de Deus, mas ainda assim seja à disposição de Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um jovem que ele está sendo cobiçado, ou paquerado por uma moça muito bonita, mas não é cristã. E ele tem um desejo de, talvez, namorar com essa moça, mas por ela não ser cristã, ele diz: não vou fazer isso. Então, mesmo que o seu coração esteja inclinado a tomá-la como namorada, ele não faz em honra a Deus. Então, veja o conflito instalado aqui. Então, ele, não contemplando o seu coração, está fazendo a vontade de Deus, ainda que esteja adiando a sua felicidade. Veja que é muito possível ser infeliz num caso como esse e estar fazendo a vontade de Deus. O correto seria os seus sentimentos estarem de acordo com a vontade de Deus, mas nem sempre isso ocorre, e nós precisamos equilibrar nossos sentimentos com a vontade de Deus e não a vontade de Deus com os nossos sentimentos. Daí vem muitos casamentos com julgo desigual, ou seja, jovens casando-se, ou jovens ou adultos, casando-se com pessoas não crentes. Por quê? Porque fazem isso tentando ou negociando a palavra com seus sentimentos. Então, é muito possível que os nossos sentimentos entrem em conflito com a vontade de Deus. E a pergunta é: quem é que você irá seguir? Vamos para Velk mais uma vez. Uma vez que as emoções em geral parecem ser a nossa maior fonte de verdade, tendemos também a nos interessar muito pelo nosso sofrimento. É possível que os nossos sentimentos sejam muitas vezes mais importantes do que a fé? Quase sempre. Se nossa fé estiver frágil, não vemos isso como um problema sério. Somente quando nossos sentimentos são angustiantes, decidimos pedir a outros que nos ajudem e orem por nós. Veja que Velk aqui, ele dá uma rasteira na gente, ele dá um golpe baixo. Quantas as vezes ele pergunta para nós: você se sentiu triste? Se sentiu magoado? Se sentiu ofendido? E o que você fez? Pediu para as pessoas que orem. Aí você talvez pense: olha, que atitude fiel, piedosa. Não,
Na verdade, você fez isso por causa dos seus sentimentos. Agora, quantas vezes você teve a sua fé enfraquecida e não pediu para ninguém orar? E ele diz: está vendo como você, e aí você como nós, valorizam mais os sentimentos do que a fé? E de fato, isso se verifica muito. Quantas pessoas não chegam e dizem: pastor, ore por mim, estou sofrendo. Fulano, ore por mim, estou sofrendo. Mas ninguém diz assim: pastor, ore por mim, minha fé está fraca. Pastor, ore por mim, eu estou com dificuldade em crer nas promessas de Cristo. Pastor, ore por mim, porque eu preciso crescer espiritualmente, eu estou diminuindo espiritualmente. Você não vê pedidos de oração como esse. Você vê pedidos de orações por sofrimento. Então, na prática, nós somos muito mais tendenciosos a valorizar o sentimento do que a fé. Por isso, nós somos muito mais tendenciosos a temer o homem do que a temer a Deus. Porque fazer isso é temer o homem, porque esse homem somos nós mesmos. Nós estamos valorizando o nosso próprio sentimento. Às vezes nós pensamos que o temor do homem é o homem que está lá fora, mas é o temor do homem que está aqui dentro de nós. Nós estamos colocando nossos sentimentos numa instância muito superior à nossa fé. Veja como o véu que ele nos bate numa coisa que às vezes nós fazemos. Então, muito cuidado, Às vezes nós temos a tendência de nos achar muito espirituais só porque nós estamos pedindo para as pessoas orarem pelo nosso sofrimento, mas aí nós estamos demonstrando na verdade que nos importamos mais com o nosso sofrimento do que com a nossa fé. Aqui machuca, não é mesmo? Ele mostrar isso para a gente. Então, nós precisamos tomar cuidado. Os nossos sentimentos, eles não são e não devem ser fonte de autoridade. Nós precisamos ter a coragem para reivindicar a direção das nossas vidas. Você não é seus sentimentos. Você não é seus pensamentos. E mais desafiador do que isso, seus pensamentos não são Deus. Seus sentimentos não são Deus. Por quê? Porque muitas pessoas deificam seus pensamentos ou idolatram seus pensamentos e dizem assim: Deus está me dizendo para fazer tal coisa. E na verdade Deus não disse nada, foi seu pensamento que disse. E você atribuiu poderes aos seus pensamentos, chamando de Deus. Não, Deus quer que eu vá para fazer tal coisa. Mas na Bíblia não está isso. Como é que você chegou a essa conclusão? Não, Deus quer que eu faça tal coisa. Por quê? Porque eu estou sentindo vontade. E se eu estou sentindo vontade, é porque Deus está me dizendo. Então os seus sentimentos são Deus? Tome cuidado com isso, porque a idolatria está em ação quando você promove isso. Você está idolatrando os seus sentimentos. Não é mais Deus que está sentado no trono, é você por meio dos seus sentimentos. Isto é um grande desafio. Então a primeira pergunta que está respondida é: o que alimenta o temor do homem? O que alimenta o temor do homem, apontado por véu, que aqui é a nossa cultura de vitimização e também a nossa tendência de vermos os nossos sentimentos como expressão da verdade. Eles não são. Vamos para a segunda pergunta, que é: como combater esse temor do homem? Bom, em termos gerais, precisamos nos preocupar em aprender a temer a Deus. Isso significa colocar a nossa fé não em pessoas, mesmo em nós, positiva ou negativamente, mas colocar nossa fé em Deus. Agora, o temor de Deus não vem sem esforço e dedicação. O temor a Deus não é uma qualidade inata. Muito pelo contrário, de maneira nata ou natural, nós tememos tudo, menos a Deus, uma vez que somos pecadores e pecadoras. Precisamos aprender a temer a Deus. Como? De algumas maneiras que eu vou passar a explicar. Agora eu preciso só explicar uma coisa. Nós devemos resistir
a não temer as pessoas, temer o homem, aqui as pessoas somos nós mesmos. O que é temer positivamente? Temer positivamente é quando eu procuro favorecer meus sentimentos. Então o que me faz sentir bem? Me faz sentir bem, por exemplo, passear no domingo, um exemplo. Então isso é uma forma de eu usar, uma forma de atender positivamente o meu temor. Negativamente é aquilo que me entristece. Então positivamente é algo que me alegra, negativamente é algo que me entristece. É claro que passear no domingo, se estiver incluindo faltar à igreja, é pecado. Mas eu estou só mostrando que o positivo é geralmente alguma coisa que eu faço para me beneficiar, e o negativo é aquilo que eu me entristeço. Então não devo focar nisso, eu devo focar no temor a Deus. E aí nós temos duas maneiras que podemos fazer isso. Primeiro, olhando a natureza como serva de Deus. Parece simples, mas nós vamos ver que não é tão simples. Precisamos treinar nossos olhos a considerar quão grande é nosso Deus. Observar que em tudo Deus tem deixado suas digitais para o crescimento de nossa fé. A natureza, por exemplo, testifica a grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19:1. A vida dos animais espelha a providência de Deus. Todos esperam de ti, que lhe dês de comer a seu tempo. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Salmo 104, versos 27 a 29. Talvez você diga, mas pastor, isso é muito simples, é muito autoevidente. Não é. Lembre-se, quando as pessoas estavam ansiosas, Cristo apontou a natureza como um antídoto da idolatria, porque a ansiedade é idolatria. Todas as vezes que eu fico ansioso, eu me comporto como um incrédulo. Lembra-se disso? Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 23 em diante, quando Jesus diz aos israelitas: vocês não podem servir a dois senhores, porque hão de aborrecer um e amar ao outro. E aí ele começa a dizer: observe, por que estáis ansiosos? Olhem, por exemplo, como Deus alimenta os pardais. Olhem como Deus veste os lírios do campo. Não busquem estas coisas. Não é a vida mais do que comida e mais do que bebida? Não busquem essas coisas como um fim em si mesmo, porque quem faz isso são os gentios, são aqueles que não têm Deus. Vocês têm Deus. Qual que é a prova de termos Deus? A capacidade de olhar a natureza ou ver Deus nas circunstâncias. Por exemplo, nós estamos todos aqui vivos. Isso é a mão de Deus sobre as nossas vidas. Então não menosprezemos isso como se fosse algo natural. Nós almoçamos hoje, nós tomamos café. Existem pessoas que não tiveram essa oportunidade. Pessoas estão morrendo. Deus está levando pessoas todos os dias. Mas Deus, pela sua compaixão e misericórdia, nos deu mais esse dia de vida, porque o seu propósito sobre nós ainda está. Isto são as obras e o poder de Deus sobre a nossa vida. Apenas quem é cristão e cristã e que tem o temor de Deus pode reconhecer essas coisas, mesmo nas dificuldades. Lembre-se daquela aguda dor que Jó sofreu na perda dos seus familiares, entes queridos. E o que ele disse? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Até nos infortúnios é possível ver a mão de Deus. Isto é temor a Deus. E é isso que Deus evidencia em Jó. Quando Satanás está rodeando a terra, qual que é a qualidade que Deus destaca de Jó? Viu como meu servo Jó me ama? O amor de Deus nem aparece no livro de Jó, não é nem citado. Mas viu como Jó teme a Deus? É o temor a Deus que é a principal característica de Jó. O grande entendimento de que Deus está governando sobre bens e sobre os males que nós podemos receber. Então, olhar para a natureza é uma das maneiras de aprendermos a temer a Deus como Jó.
E depois, segundo, considerando quão temível ao Senhor. Sua grandeza não raro deixava desconfortáveis aqueles que se aproximavam de Deus. Por exemplo, Moisés foi instado por Deus a tirar suas sandálias no local onde Deus se manifestava, lá em Êxodo 3:5. Jacó, despertado de uma visão que teve em sonhos com o Senhor, disse: quão temível é este lugar. Gênesis 28:17. Isaías, ao contemplar a visão de Deus em seu trono, exclamou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. É notório que o temor a Deus fez parte da experiência religiosa desses grandes homens da Bíblia, e não apenas reflexões sobre o amor de Deus. O temor e o amor a Deus devem ser cultivados igualmente. Portanto, a grande sensação que está por detrás de uma relação com Deus também é o impacto da grandeza de Deus. É interessante ver que esses homens que tiveram grandes experiências com Deus, eles não saíram dessas experiências pulando de alegria. Eles viram a Deus e se atemorizavam. Por quê? Porque eles estavam diante de um ente santo, de alguém que era diferente deles. Mesmo Moisés, Jacó, Isaías, todas as vezes que eles se aproximaram de Deus, eles foram confrontados com a sua pequenez e ao mesmo tempo com a grandeza de Deus, e isto os atemorizou. É muito estranho que os cânticos evangélicos que mais fazem sucesso são aqueles que cantam emoções muito positivas. Olha, fique feliz com Deus, feliz estou com Jesus, estou apaixonado por Deus. Mas poucos são os cânticos que apresentam o sentimento de temor. Fui à igreja e tremi, porque eu estava diante da palavra de Deus. Nunca vi um hino como esse. Por quê? Porque não se aprende a temer a Deus por meio desses cânticos. Mas a ideia é que irmos à igreja e sermos impactados e dizer: meu Deus, após ouvir esta pregação, pergunto-me: até quando o Senhor vai me suportar? Porque eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora. Este é o sentimento que, por exemplo, tocou Isaías. Quando se aproximou do Senhor, foi ver: eu sou um miserável, eu estou perdido, porque meus olhos viram o Senhor. Quando Jacó encontrou com Deus, diz: olha, esse lugar é terrível, porque Deus está aqui. Então não é, esse lugar é bom porque Deus está aqui. Eles tiveram uma experiência de temor a Deus. Então a cultura evangélica do nosso tempo vai na contramão do que a Bíblia diz. Tomemos cuidado com essas questões. A pergunta é: quanto é que você teme a Deus? Deus é amor? Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Como é que está a sua vida? Você não teme ao Senhor? O Senhor pode te levar e punir dos seus pecados hoje mesmo. Ele tem todo o direito de fazê-lo. Ele só não fez porque as misericórdias deles têm se renovado sobre a nossa vida. Entretanto, o Senhor é justo juiz, e Ele pode fazer valer a sua justiça em qualquer momento das nossas vidas. E isso sim deve nos fazer temer. Lembre-se também que isso é mostrado até mesmo quando o Tiago fala dos demônios. Se você crê em Deus, faz bem, até os demônios creem e estremecem, porque eles sabem que Deus é terrível, ou seja, grande é o Senhor, e nós somos pessoas pecadoras. Precisamos ter o devido sentimento de respeito a Deus e a sua grandeza. Então essas são duas maneiras, por exemplo, de aprendermos a temer a Deus. A primeira é olhar a criação como obra de Deus e fazer o temor ser exalado por nós, como Jó também foi reconhecido. E segundo é considerar
que o nosso Deus é o grande juiz e que nesse momento está passeando os seus olhos como chama de fogo sobre nós, nos sondando. Ele é o nosso Deus. Nós precisamos temê-lo também. Amar não exclui temer. Algumas considerações finais, meus irmãos e irmãs. O temor a Deus, isto é, a maneira correta de vivermos nossa fé em Deus, precisa ser aprendida. Deus estava determinado a ensinar seu povo. Ao levá-lo para o Monte Horebe, para receberem sua palavra, disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me. Deuteronômio 4:10. A maneira correta para aprender a colocar a fé em Deus, temê-lo, é aprender sobre a palavra de Deus. Olhar para dentro de nós, de nossos sentimentos e pensamentos, apenas nos afastará de Deus. É pelo conhecimento objetivo da palavra de Deus que aprenderemos a temer ao Senhor, colocar nossa fé nele de maneira bíblica. Então, você quer aprender sobre Deus, quer aprender a temê-lo, não é olhando para o teu umbigo que você vai fazer isso, é olhando para as Escrituras, é tentando aprender acerca de Deus com Deus na sua palavra. É ali que você vai aprender a temê-lo. Olhar para os nossos sentimentos só irá fazer-nos pessoas ensimismadas. Ensimismadas quer dizer apenas iludidas consigo mesmo, apenas encantadas consigo mesmo. Como eu estou sofrendo, eu sou a pessoa que mais sofre nessa terra. Isso é vitimismo, é isso que a nossa cultura faz. Nós vamos dizer não, Deus é um Deus justo e bom, e a sua proporção de sofrimento é boa também. Eu estou tomando a minha porção, meu pratinho de sofrimento do dia eu já recebi, assim como as bênçãos de Deus, não as rejeitarei. Nem sofrimento, nem bênçãos, ambas procedem do Senhor. O Senhor deu, o Senhor dá. Fiquemos com o que o Senhor nos concede. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse momento eu quero encerrar pedindo a Deus que nos ajude a temer ao Senhor, evitarmos temermos o homem. E por temor de homem, eu não falo temor do homem de fora, mas hoje nós tratamos do temor do homem de dentro, o temor de nós mesmos. Que Deus nos abençoe.